Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. Hoje nós vamos fazer a terceira parte daquela série de programas de aulas Teorias da Conspiração e o Messianismo Político Bolsonarista. Há 4 tipos de messianismo. E, evidentemente, há 4 tipos de Messias. Eu expliquei isso na live que eu tive no canal, transmitido no canal Além da Nuvem e no canal do IMUB, neste domingo agora que passou. Né? Portanto, dia 17. Dia 16. Existe um messianismo religioso, existe um messianismo histórico lendário, existe um messianismo político social pessoalista e existe um messianismo político social impessoalista. No caso específico do Brasil, sobretudo no que diz respeito a Lula e Bolsonaro, nós temos esses 2 messias, o da direita e o da esquerda, como investidos do terceiro e do quarto tipo. Eles são messias político, social, pessoalista. Entretanto, o governo deles trabalha para a construção de um messianismo político-social impessoalista. Isso significa que você vai produzir ou fazer um governo que objetive, de fato, o reforço de uma estrutura que não está mais no Estado. Ela está na economia, ela está na finança. As pessoas chamam isso vulgarmente de nova ordem mundial, né? Sem atentar para o que o termo significa e sequer sem entender o que o termo significa. Bem, o Lula foi trabalhado como Messias. A história política brasileira toda, ela não pode ser nem lida nem estudada sem os estudos de messianismo político. Entretanto, o Bolsonaro foi a primeira candidatura ao longo de toda a trajetória histórica da República e do Império, que também tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II tiveram, em razão da influência maçônica, foram trabalhados dentro desse âmbito messiânico. Mas então, ao longo desses 200 anos, o Bolsonaro protagonizou efetivamente, o primeiro caso de um candidato e de um governo que explorou realmente o discurso messiânico, mesclando populismo e conspiração. Então, quando você mescla o discurso messiânico, o populismo e as teorias conspiratórias, isso localmente é traduzido a partir de uma combinação específica de temas, de figuras, de papéis, de programas, de paixões, de sensibilidade, de comportamento, etc. E claro que ele visa alguma coisa. Né? Bem, o Bolsonaro, por exemplo, o nome dele é Jair Messias Bolsonaro. Em diversas ocasiões, e não foi uma brincadeira, o fato dele ter no sobrenome Messias, ele disse que o destino estaria encarnado no seu nome. Né? Todo mundo deve lembrar daquele pastor senegalês que veio a público descrever Bolsonaro como um Messias. O Trump, como ninguém,
associou a imagem dele a um Messias, né? Na Páscoa de 2020, o Bolsonaro associou a tentativa de assassinato que ele sofreu com a ressurreição de Cristo. Veja, não é a primeira vez. O Lula também associou por diversas vezes a pessoa dele à pessoa de Cristo. Então nós não estamos diante de um mero delírio ou de uma sequência de sandices por parte de um político, né? Evidentemente que essa estratégia de construção de uma imagem, ela se tornou evidente nas eleições de 2018, foi a mesma estratégia mantida ao longo de todo o governo, né? Veja que até o slogan do governo dele, Deus acima de todos, Deus não está acima de todos, Deus está no meio de nós. É a primeira coisa, é uma perversão aqui do sentido religioso. Porque Deus não é uma hierarquia autoritária que visa tratar a população de uma forma específica. Então, o que nós temos é um discurso político que adentra ao terreno religioso. Então, fundindo política com religião. O número pelo qual ele foi eleito, do partido dele, naquela altura, em 2018, era o número 17. Curiosamente, esse é o número simbólico de Portugal, que define a arquitetura ontogenética da nação portuguesa, né? Agora, o número dele passou para 22, que são o número de lâminas da Cabala, não é? Das lâminas do tarô, que é quando você vai para o mundo, é a última lâmina, em que você, de certa forma, coaduna isso com esse ano de 2022. No debate que teve dos candidatos, o último debate presidencial entre o primeiro debate presidencial depois do primeiro turno, o Lula comportou-se de uma forma muito interessante, não é? Com relação ao Bolsonaro. E aquilo me chamou a atenção porque ele parecia que não sabia reagir a determinadas coisas. Na entrevista que ele deu, eu tenho acompanhado as entrevistas dele do Bolsonaro, a última entrevista que o Lula deu naquele programa, Flow, ele falou claramente aquilo que eu havia percebido. Ele disse que ele disputou a presidência da República com vários indivíduos, com o Collor, com o Fernando Henrique, com Serra, com Alckmin, etc. Tal. Então ele está acostumado a enfrentar uma política tradicional. Mas o Bolsonaro sai da lógica da política tradicional. E ele falou que ele não está preparado para isso, para lidar com esse tipo de coisa. Então isso é muito interessante, porque, evidentemente, o Bolsonaro tem uma assessoria muito grande, que, ao contrário do que as pessoas pensam, não vem somente do filho dele. O aparato tecnológico e de guerra híbrida por trás do discurso do militar Olavo Bolsonarismo é algo que só pode ter sido criado, construído, a partir de dentro de uma arquitetura militar. Com relação a isso, Piero Leiner e outros autores têm falado claramente. E eu tenho falado claramente que nós estamos diante de um projeto militar, cujo contorno até agora ninguém entendeu muito bem.
né? Então, de fato, nós estamos diante de uma outra forma de fazer política. O que é interessante é o seguinte: as mídias sociais vêm sendo utilizadas para fazer revoluções no mundo inteiro. Então é muito interessante que a política, ou os políticos nacionais, sobretudo um homem velho dentro da política, como Lula, e com um partido que tem uma expressão, que tinha pelo menos uma expressão intelectual de ponta, não ter percebido que o mundo tecnológico alterou radicalmente a composição social. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque essa fala do Lula me pareceu muito estranha. Não é? E se ela for verdadeira, ou seja, se a esquerda nacional, ou os partidos políticos nacionais, apesar do mundo inteiro ter dado uma guinada tecnológica em todos os sentidos, como é que isso não é levado em consideração? Por outro lado, pode ser verdade mesmo, porque a elite brasileira, seja ela de que teor for, ela é uma elite inculta e estúpida. E o Brasil só incorpora, digamos, as coisas, as grandes revoluções internacionais, depois de décadas em que aquilo está funcionando. O Brasil é sempre o último país da escala de algo, né? Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós temos, portanto, de 200 anos para cá, uma repetição contínua de messianismo político, dentro do campo político. Portanto, a história brasileira, e já falei nas aulas anteriores, que no Brasil nós temos dois tipos de messianismo. Nós temos um messianismo que é construído, uma imagem de construção, para o Executivo Federal, que alcança os presidentes, e um outro tipo de messianismo político que acontece na esfera popular. E dei o exemplo de Canudos, por exemplo. Tá? Bem, a campanha presidencial do Lula, do Bolsonaro, desculpe, ela está repleta, esteve, na eleição passada e nesta, repleta de temáticas e tons religiosos, né? Então nós temos um discurso messiânico que lança mão de, digamos, de uma história, de uma sociedade, de uma política, né? Para chamar a atenção ou para querer apontar para um outro momento. Então você tem um sistema político brasileiro que é passado como corrupto e moralmente degradado, não é? E, evidentemente, é um sistema, é como se o Brasil estivesse em queda, não é? E veja, o pior é que é o seguinte: este ponto de vista não é errado. O Brasil construiu um grau de corrupção e uma degradação social, política, institucional, e as pessoas têm uma percepção exata disso. Então, em grande medida, a força por trás do Bolsonaro, e que é uma força boa, é que há uma percepção correta da população em relação a isso. O problema estaria, no meu entendimento, quando a população é manietada por um partido político. Porque aí o que esse partido político fizer, as aberrações que ele fizer, essa população manietada apoia. Se a população tivesse tido lideranças populares que não tivessem migrado para o campo político, ou seja, se essa população, se esse povo tivesse se mantido na condição de povo, de lideranças populares, né, utilizando os recursos de mídia, evidentemente que nós teríamos uma força institucional, porque o povo é uma força constitucional, que conseguiria fazer pressão, uma pressão efetiva. Porque é muito difícil trabalhar o Brasil politicamente falando. O Brasil é um país gigante em termos de dimensão territorial. Evidentemente que não tem
como funcionar aqui dentro do presidencialismo de coalizão, que é um modelo inventado. Não é? É um modelo inventado para resolver determinados impasses. Então, ou o Brasil teria que ser uma verdadeira federação, estados federativos, efetivamente, ou tem que mudar o sistema. Agora, uma monarquia não resolve o problema brasileiro. O Brasil é um país muito grande. Então, como é que vai fazer? Por outro lado, o Brasil também não tem uma tradição que aceitaria uma ditadura, como aconteceu, por exemplo, na Rússia e como aconteceu na China. Então, a situação brasileira é uma situação, politicamente falando, complexa. Ora, dado esta complexidade, ela existe não somente para o campo político, ela existe para o campo sociológico, ela existe para o campo cultural. De toda feita, seria preciso haver a existência de um grupo de cidadãos comprometidos com a nação e não com um partido político. E a tristeza que se vê, efetivamente, é que essas lideranças, sobretudo que foram as grandes lideranças do militar Olavo bolsonarismo, todas elas entraram para dentro da política e estão fazendo as mesmas coisas que eles criticaram. Estão fazendo pior. Né? Então, o populismo messiânico que envolve Bolsonaro não surgiu com o bolsonarismo. É preciso entender isso, e eu falei isso em 2016, aliás, em 2014, quando a Dilma começou o governo a dar sinais de que alguma coisa não ia bem, e o Aécio surge trabalhando uma candidatura messiânica. E aí ele perde, e eu falei, bom, perdeu, essa aura está voando por aí. Alguém vai capturar, e a hora que capturar, vira uma força. Aconteceu exatamente o que eu falei. E evidentemente que há estruturas no Brasil que devem ser minimamente inteligentes. Porque se eu, que não estou dentro da política, capturei um cenário, né, outros devem ter capturado. E o que o tempo mostrou é que foram os militares que capturaram o discurso. Porque eles mesmos criaram isso ao longo de toda a trajetória. Agora, houve, havia uma mentalidade que vinha sendo construída, em que a população foi criando uma repulsa pelas instituições, por várias razões. Né? Então nós temos uma massa, um eleitorado muito grande, que refuta o caos institucional e moral que virou o Brasil. E, ao mesmo tempo, essa massa não tem representatividade. Então, quando isso acontece, evidentemente, aquele que encapsula esses ideais essas necessidades, que não são só ideais, são necessidades, de dar um basta ao sistema. Evidentemente que nós temos um outro encaminhamento. Né? Bom, o globalismo é um outro tema recorrente do bolsonarismo. E é interessante esse discurso, porque o globalismo, teoricamente, você tem um pensamento que coloca a soberania nacional como linha de ponta. Quando você fala em globalismo, você está contrapondo o seu pensamento de nacionalismo. Então você está defendendo a sua nação. O que está em jogo é a existência da nação. E o legado civilizacional, cristão, ocidental, que essa nação tem. Muito bem. Por outro lado,
É interessante, apesar deste legado, todo o governo do Bolsonaro é um governo voltado para o globalismo, porque é um governo de destruição da nação para favorecer os interesses políticos de uma elite transnacional ou pós-nacional. A venda, por exemplo, de todas as reservas estratégicas do Brasil, a venda da Petrobras, né? A venda do pré-sal, foi a Dilma que começou a venda, na verdade, né? O Michel Temer pavimentou grandemente o processo. O Lula não vendeu reservas estratégicas, por exemplo. Há diferenças, né? Então, essa questão do globalismo, nós temos uma série de recursos do orçamento sendo desviado para a corrupção. Claramente, não há nenhum projeto aqui. E no que diz respeito aos assuntos internacionais, embora Bolsonaro não tivesse estabelecido contato de comércio exterior com nenhum país relevante, ele não foi recebido como chefe de Estado em nenhum lugar do mundo, de uma forma relevante. E quando ele foi lá nos Estados Unidos, não fechou contrato nenhum, né? Então, os passos em termos de política externa são muito incipientes. Por outro lado, a entrega do Brasil para esses mecanismos externos é absolutamente flagrante. Então, ao mesmo tempo que nós temos um discurso contra globalismo, nós temos um nacionalismo sendo chumbado, né? Quando a gente vai analisar os expoentes do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, o Ernesto Araújo, mesmo os ministros militares, todos eles usam o termo de uma conspiração e de um globalismo. Todos eles falam que existe em ascensão uma elite global, pregando o fim do cristianismo. E, curiosamente, todos eles estão empenhados em destruir o Brasil, para entregar o Brasil para a nova ordem mundial, e atacam o cristianismo dia sim e outro também. E usam como bandeira o marxismo cultural, né? Então você tem uma série de fetiches. Propagadas pelo bolsonarismo e que, na verdade, são simplesmente slogan, propaganda política. O que está em jogo agora não é a salvação do Brasil. Desde a redemocratização, existe um projeto que todos os partidos políticos vêm seguindo de desmonte da nacionalidade brasileira, né? No caso, o projeto aqui a diferença política entre o petismo e o bolsonarismo é que o PT não fez a entrega da nação, mas não é, por sua vez, um partido que tem um discurso nacionalista de retomada do desenvolvimento. Se a gente for, a grosso modo, analisar isso, esse discurso estava no Ciro Gomes, mas ele não tem adesão política, não é? E não está no Aldo Rebelo também, que é um partidário dos militares. É um dos pontas de lança que ajudaram a construir o bolsonarismo. E agora lançou uma coisa que chama Quinto Movimento, que é outra falácia. Porque o desenvolvimento para ele está atrelado ao militarismo. Esse militarismo de fancaria, que é o militarismo que está aí com o Bolsonaro, que é um militarismo entreguista e burro. Então o projeto continuará o projeto de entrega do Brasil. A profundidade desse projeto é que vai definir algumas coisas. Agora, independentemente de quem ganhe, né? Evidentemente que por trás, então uma coisa é a entrega,
Outra coisa é um outro projeto que existe paralelo à entrega. E isso somente o Bolsonaro tem. É a construção de um Estado militar policial. Onde você vai criar uma elite, a moda chinesa mesmo, de um partido político unido com uma grande força militar e que é uma autocracia. Uma ditadura. Autocracia é um termo moderno para ditadura. Tá? Então, no meu entendimento, evidentemente que a candidatura do mito, do Messias da direita, ela é infinitamente pior, pragmaticamente falando. O Lula pode até pegar leve com algumas coisas, mas também não tem um projeto de desenvolvimento da nação. Mas, por outro lado, não tem também o que é o mais grave nesse cenário, porque nós temos um cenário de desmonte e um cenário de destruição da nação e de entrega dela para mecanismos internacionais e a criação de uma ditadura militar bancária. Então, isso o Lula não tem. Tá? Bem, então entendido de certa forma essas grandes diferenças, né, o Brasil precisa, no campo político, de um projeto político que, de certa forma, faça o que o Getúlio Vargas fez. O Getúlio Vargas foi um ditador, hein? Mas ele investiu no nacionalismo. O Brasil precisa de indústria, isso não é uma brincadeira. O Brasil precisa de pesquisa, o Brasil precisa de universidades. Se nós não tivermos isso, não há como falar em desenvolvimento nacional. Né? Bem, o discurso messiânico populista do Messias da direita usa, portanto, temas conspiratórios. O Lula também usava, hein? Olha, tudo aquilo que o PT falava mal da Globo, falava mal da imprensa, falava mal dos bancos, falava que o Brasil estava sendo destruído. Tudo aquilo que o PT falava, a falsa direita capturou, como se fosse pauta dela. E ainda fez pior, pegou a bandeira brasileira, que está acima dos partidos políticos, e manietou a bandeira brasileira. Né? Então, esse discurso messiânico lança mão dos temas conspiratórios. Né? Esse lançar mão, você pode pensar, eles vão defender o cristianismo. Não, eles trabalham contra o cristianismo. Eles trabalham contra a cultura ocidental como um todo. Eles trabalham no sentido da destruição dessa cultura. A religião aqui é usada como uma ferramenta muito poderosa político-discursiva, somente. Porque, e sobretudo essas religiões de cariz protestante, evangélica, pentecostal, onde elas têm um entendimento no que diz respeito à economia de uma forma muito diferente do cristianismo latino, ou mesmo bizantino. Então, você tem um ramo cristão que é profundamente favorável ao globalismo. A Igreja de Roma não é favorável ao globalismo. Mas ela não tem como também tapar os olhos e não dialogar com esses poderes globais. São coisas distintas. Então você tem uma narrativa populista conspiratória global que é falada o tempo inteiro, mas é só uma narrativa. Quando nós vamos verificar concretamente o que está sendo feito, nós estamos em outro sentido. Bem, então veja, toda a narrativa deles apontam, tem um primeiro aspecto do discurso messiânico, é escatológico. A escatologia é a parte da teologia e da filosofia que trata dos últimos eventos da história do mundo, ou do destino final do gênero humano. Em muitas religiões, o fim do mundo está profetizado. Está claro? Então, quando eles tratam
Você tem o discurso messiânico, e o primeiro aspecto dele é a escatologia. Está tudo ruim? Estão destruindo ou é preciso destruir para criar uma nova ordem? Isso, o cenário por trás disso, é exatamente a imagem do tema dos fins dos tempos. O cenário é uma imagem apocalíptica, né? É um cenário de fogo, é um cenário de chama, é um cenário de guerra, é um cenário de destruição. Então essa destruição, dizem eles, está sendo feita pela esquerda. Não, a destruição é um projeto globalista, que financia tanto a direita quanto a esquerda. E financia exatamente a destruição dos nacionalismos. Eis o ponto. Então você não pode falar que está protegendo a nação e trabalhar para entregar a nação. Não é? Então, a devastação, as ruínas, a destruição, a desolação são temas recorrentes nessa escatologia bolsonarista. E é importante entender isto, porque assim, houve um projeto de destruição do Brasil iniciado com a Constituição Federal de 88. Eu já falei muito sobre isso. O tom subiu, curiosamente, a partir da deposição do impeachment de Dilma Rousseff, e o Brasil foi introduzido dentro do Brasil uma cartilha neoliberal de uma forma absolutamente voraz. Voraz. O Congresso Nacional comprou aquilo, hein? A justiça brasileira, a Faria Lima, todos os poderes e toda a elite brasileira comprou aquilo. Houve um golpe de Estado mesmo, não no modelo tradicional. E esse golpe, evidentemente, visava ao colapso último do Brasil, não conseguia. Né? Você tem uma devastação feita, você tem uma ruptura institucional irreversível, essa ruptura é irreversível. Né? E o desfecho disso, no caso do Brasil, não é imprevisível, não. Ele é previsível. Todas as vezes que no Brasil há uma ruptura institucional, eles refazem o mecanismo. Readequam. Né? Bem, então nós temos uma sequência de jargões escatológicos, por exemplo, utilizados, vamos dizer, quando teve o problema do Covid. O Covid não foi tratado como um problema concreto. Não interessa aqui se ele foi fabricado em laboratório ou não. As pessoas que eram contaminadas adquiriam aquele treco. Não interessa se o vírus é verdadeiro ou falso. Eles adquiriam aquilo ali e morria. Né? A disseminação também se dava, o contágio. Aquilo entrou como uma conspiração escatológica de fim dos tempos. Né? Então, o governo adotou a prática de não tratar, porque ele focou simplesmente a conspiração. Uma mentira louca. E o Brasil tinha todas as condições possíveis, já que existiam estudos e medicamentos brasileiros, não é? Que combatiam com eficácia o elemento A, B ou C. Então o Brasil perdeu uma grande chance. E esses militares ignorantes, que são os donos do governo, junto com uma elite corrupta e estúpida, eles criaram um outro tipo de discussão. Né? Então a discussão que teve ali era de estar havendo um grande reset. Não está, ninguém discute seriamente do grande reset. Ninguém discute. Uma coisa é a discussão do grande reset. Outra coisa, e até para discutir e combater, teria que ter havido uma política pública e um posicionamento diferente dos órgãos públicos, e não a negação. E, evidentemente, um saldo de 700 mil mortos. Isso é um dado.
criminoso. Terrível. Então, esse projeto de desastre, de ruína, de depressão, em que você está sempre apontando para um inimigo político, e aquele inimigo político tem que ser destruído, isso é uma mensagem escatológica. Então, o Messias, quando ele aparece num contexto de fim de tempo. Está claro? De modo que é impossível, dentro do discurso messiânico, você ter um cenário pacífico. Não tem como. A narrativa escatológica, ela é construída e ela é mantida enquanto o mito estiver vivo. Hein? A gente tem uma dimensão escatológica, por exemplo, dentro do discurso evangélico. É uma coisa muito grande. Então, quem estuda religião, quem estuda comunicação, quem estuda semiótica, quem estuda textos verbais, né, imagéticos, emblemáticos, entenda isso. Então você tem que formar um discurso conspiratório. Esse discurso conspiratório faz parte da construção do messianismo, né? O messianismo não sobrevive sem ele. E, a partir desse discurso conspiratório, você tem que identificar o inimigo. E você não pode baixar o tom. E tem que ter certas palavras ou certos códigos que são repetidos sempre da mesma forma, para não dar problema na cabeça do seguidor, do fanático. Então, a escatologia, que tipo de escatologia é? Do evangelismo brasileiro, ela repete, ela copiou o evangelismo norte-americano. Ela é pós-milenarista. Né? Então, como é que funciona isso? A segunda vinda de Cristo vai se concretizar depois do milênio, depois de um período de guerras, de terremotos, de praga, de perseguição contra os cristãos, de ódio contra a igreja, de negação da fé, com o advento de falsos messias. É um período de tempos difíceis como um todo. Né? Então, aí você tem uma descrição dos sinais do fim do mundo: barulho, guerra, praga, terremoto, conspiração, ódio a Deus e assim sucessivamente. Isso dá uma dimensão visual, não é? Dá uma dimensão visual. E essa dimensão visual é repetida exaustivamente. E ela toma conta de uma dimensão emocional. Ela é uma dimensão visual que lida com símbolos, com signos, e aquilo impacta dentro do campo emocional. Né? Então você tem uma escatologia conspiratória, cujas figuras são o caos, a ruína e a destruição, e o inimigo. Né? Nessa sequência do apontamento do inimigo, que é o responsável pelo caos social, pelo caos econômico, pelo caos político, pelo caos religioso, pelo caos cultural. Dentro dessa sequência de imagens, você tem uma articulação temático-figurativa, é apresentado e reapresentado continuamente o Messias, que é o Salvador da nação. É muito simples de entender como se processa. Você tem um cenário de destruição, você aponta o inimigo do cenário, e aí vem o Salvador. Então são 3 elementos só. Não é muito complexo, são 3 elementos. Né? Então, uma vez que você apresenta um cenário de destruição e fala, aquele é o responsável, dentro do discurso verbal, e fala, este é o Salvador, que vai evitar a destruição, né? Então, você tem que ter um cenário realmente de destruição já acontecendo.
e porque não é possível, de certa forma, você forjar, né, uma destruição quando ela não existe de fato. Tá claro? Tanto é que é um lema de todos eles salvar o Brasil. O país deve ser salvo dos inimigos, anticristãos, portadores do caos, da ruína, a sécula de Satanás. Esse homem vem fazendo o papel de cavaleiro, né? Ele sai cavalgando em cavalo e ele anda de moto. A moto é um tipo de cavalo moderno, não é? É um signo. Então, o cavaleiro, há 4 cavaleiros no Apocalipse. O cavaleiro é uma referência escatológica, messiânico, milenarista, onde esse Messias assume-se como um líder militar. Daí ele fazer questão de dizer o tempo inteiro que é um coronel. Não, ele foi aposentado do exército por crime. Então até a imagem dele como coronel é uma farsa. Ele é um terrorista que explodiu o quartel, foi pego. Não é? Então, mas constrói aquele discurso narrativo de que ele respeita muito as Forças Armadas. Ele é um terrorista das Forças Armadas. Não há respeito algum. Então, aí tem alguns, é interessante, alguns autores brasileiros, como o Paulo Demorou, que tem umas colocações interessantes, mas ele associa que que a iconografia bolsonarista copia a figura de Dom Sebastião. Né? Porque no Brasil eles só sabem falar do sebastianismo. Ora, Bolsonaro não tem nada a ver com Dom Sebastião. Né? Agora, sem dúvida, ou com a ideia do sebastianismo. Porque o sebastianismo não visava a destruição da igreja. Né? E não falava na construção física de um império físico, que no caso seria Portugal. E não propunha a destruição de Portugal, da coroa portuguesa. Que não é o caso do indivíduo em questão. Então, associar o Bolsonaro com o sebastianismo, esse paralelo ele pode ser feito com muita cautela. Agora, o messianismo, o sebastianismo, por exemplo, é um messianismo histórico lendário. O bolsonarismo é um messianismo político-social pessoalista. Então, até em termos de categoria, eles não são equivalentes. É diferente. Tá? Agora, evidentemente, o Bolsonaro surge como um político militar, religioso, místico, que luta contra o globalismo e, ao mesmo tempo, entrega o Brasil ao globalismo. Portanto, nós estamos falando de um misticismo muito vago, inexistente, com imagens forjadas, né, onde o Salvador da Prata é ele mesmo um degenerado. Um degenerado. O sujeito explodiu o quartel. E mesmo assim torna-se o representante escolhido pelas Forças Armadas. Isso é um cenário impensável. Vamos fazer uma colocação, um pensamento para os Estados Unidos, que é o país mais militarista do mundo. Os militares americanos têm um diálogo muito grande com o Congresso. Quem pensa que nos Estados Unidos o militar não dá opinião está redondamente enganado. Eles atuam muito dentro da política, só que é uma atuação realmente institucional. Né? O Trump tentou inverter essa lógica e foi botado para fora, porque o americano funciona de um modo diferente mesmo. Né? E particularmente eu acho que está correto.
Evidentemente que você não tem como pensar num Estado forte se você não tiver uma força militar. Está correto isso? Ninguém sério discute isso. Outra coisa é você ter militares que não respeitam as instituições e que querem dar pitaco em instituições civis o tempo inteiro. Eles não querem trabalhar junto, eles querem mandar e desmoralizar as instituições. Isso os americanos não fazem, por exemplo. Os militares brasileiros fazem o tempo inteiro. Bem, então aqui nós temos um processo que, no caso, nos Estados Unidos, por exemplo, jamais as Forças Armadas americanas apoiariam um indivíduo que foi terrorista, um militar terrorista, para colocar na presidência da República. Isso não passa na cabeça do americano, na do Brasil passa. Não é? Bem, dito isto, o que nós temos? Um messianismo evangélico político, né? Que diz que atua contra o sistema e, na verdade, ele é o sistema. Está entregando o país para o sistema. Além de tudo isso, existe um outro componente, que é um componente místico, igualmente vago. Tá? Vocês já cansaram de ouvir ele citar aquela frase do Evangelho de João, né? Ora, existe quando ele faz uso dessa citação para se referir a planos conspiratórios contra ele, desenvolvido pelos seus oponentes, de gente que tenta derrubá-lo, e ele nunca apresentou nenhuma prova que embasasse essas acusações, essa estratégia retórica, Humberto Eco definiu isso, que se chama semiose hermética. Né? A semiose hermética é uma das características principais das narrativas populistas conspiratórias. Um discurso hermético é um discurso fechado, né? Ou seja, o discurso hermético ele identifica a verdade com aquilo que não é dito, ou aquilo que é dito de um modo obscuro e que deve ser entendido nas entrelinhas. Né? Do mesmo modo, de acordo com essa lógica, a semiose hermética ela é toda a interrogação dos símbolos e dos enigmas, nunca conta a verdade definitiva, apenas move o segredo para outro lugar. Né? Então, isso é exatamente o discurso do messianismo populista do Bolsonaro. Ele usa de escatologia e ele usa disto que o Humberto Eco chama de semiose hermética. Portanto, ele é místico. Porque uma coisa é o mito, outra coisa é o místico. São coisas completamente distintas, são terrenos completamente distintos. Tá? Então, no bolsonarismo, a mistura entre hermetismo e vagueza ganha tons místicos. Tá claro? Porque ele dá a impressão de que ele tem contato direto com Deus, que Deus fala através dele. Ele mistura hermetismo, porque ele desloca a verdade para um ponto que você não sabe onde ela está. Isso é místico. Ao mesmo tempo, ele se apresenta como alguém que obteve a verdade. Percebe? Então, é um discurso que se apoia em alguma coisa técnica, uma palavra técnica, que se chama também dimensão anagógica, que é a dimensão de acordo com a qual um dado texto é aceito enquanto verdadeiro. Mas antes dele ser tido como verdadeiro, ele é um segredo, que só é entendido por aquele que sobre o qual a luz da verdade bate.
Então nós estamos aqui diante de um estilo de comunicação hermético hermenêutico, uma parábola cristã, né? Então a gente tem, por trás dessa narrativa populista, conspiratória, nós temos escatologia, nós temos hermetismo, nós temos discurso mítico, nós temos discurso mítico, né? Nós temos um modo simbólico de fazer política, né? Então, neste sentido, esse messianismo que ecoa do bolsonarismo, eles estão baseados numa promessa de liberdade e da prosperidade, que é uma promessa de futuro, né, ligado bem ao futuro. Isso é uma coisa que está muito dentro do discurso messiânico, né? Você não trabalha para o presente. Você vê que ele não fala de coisa do presente, ele só fala de coisa do futuro. E quando se reporta ao passado, o passado é somente para destruir. Porque no discurso escatológico, milenarista, o futuro é que importa. O presente está um caos. Está claro? E mesmo quando eles fazem propaganda do que eles fizeram, em termos governamentais, via de regra é mentirosa, porque ele poderia ter feito algo que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, fez. Ronaldo Caiado assumiu um governo e tinha uma série de obras paralisadas. Série. Ele listou as obras e vem fazendo uma propaganda sistemática com a população, não de dizer que a obra é dele, mas de falar que ele pegou as obras paradas, que estavam mal feitas, paralisadas, destruídas, com desperdício de dinheiro público, e está refazendo as obras. Ganhou novamente. Veja que isso é um discurso muito mais honesto. O indivíduo chega, ele tem responsabilidade, ele não vai destruir o patrimônio, e nem o dinheiro que já foi gasto. Ele vai retomar aquilo ali e entregar de fato para a população sem corrupção. Aqui sim nós estamos falando de alguém minimamente sério, né? Bem, então essa aura místico-messiânica, que é uma auréola usada na iconografia cristã, né, para pintar santos, figuras sagradas, anjos, né, ou mesmo figuras humanas que foram beatificadas, ela traz uma imagem de uma dimensão transcendental, sobrenatural. Então aquela liderança investida disso, né, com todos esses sinais do sobrenatural, evidentemente que ele é um servo de Deus. Ele está pelejando contra uma milícia destruidora. Então essa imagem é uma característica forte na construção imagética desta figura. Tá? Mas isso tudo é uma construção imagética. No resumo de tudo, esse populismo que diz combater o globalismo faz exatamente o sentido inverso. Ele entrega o Brasil para o globalismo, destruindo a nação. Não há nenhum projeto de nacionalismo real, concreto e efetivo. O projeto que existe é de destruição da nação. Neste sentido, os messianismos históricos, lendários, quando eles vinham, não era para destruir o país deles. Você não pode pensar no rei Arthur, por exemplo, falando em voltar e destruir Avalon, ou mesmo a Bretanha. Era para salvar a Bretanha da destruição. Então a gente tem um messianismo político aqui, que até a mensagem do Salvador ela é invertida. Esse Salvador vem para destruir, ele fala que tem um destruidor, mas ele também vem para destruir, e ele fala que vai salvar, sem nenhum movimento no sentido da salvação. Ou seja, é uma farsa completa. Não há nada, repito, até hoje na história do Brasil, nada existiu com esta configuração.
Este indivíduo que ocupa a presidência da República é o primeiro retrato concreto de inspiração místico-cristã invertida. Nós não estamos diante de uma dimensão religiosa do messianismo. Nós estamos diante de uma dimensão infernal do messianismo. Trata-se do projeto de uma horda negra. Não há outra explicação para o uso dos símbolos. E quem souber o que é uma horda negra, saberá a que eu estou me referindo. Então, frisando mais uma vez, ao longo dos 200 anos de messianismo político brasileiro, instaurado com o golpe da independência, essa é a primeira vez na história do Brasil que nós não temos uma dimensão religiosa concreta do messianismo. Nós temos uma dimensão, uma inspiração místico-cristã, religiosa, política, com um sinal invertido. É a primeira vez na história do Brasil que isso aconteceu. Uma vez que ela aconteceu uma primeira vez, e se caso este indivíduo perca a eleição, ainda vai ficar solto na população essa grande margem da população que eu falei logo no início, que está na expectância de um Messias Salvador. E vocês não tenham dúvidas de que os poderes que construíram esse Messias estão atentos a isso, vão dar um fôlego agora, porque o Brasil chegou numa temperatura alta, vão refrescar a população para voltar de novo à carga. Bem, vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.